como sempre, no primeiro bloco, eu faço as perguntas aqui para os nossos convidados. Pastor Roberto Cruvinel, diferença entre doutrinas pessoais, né, regras de igrejas, e doutrinas que a pessoa começa a pregar para levar a pessoa para a salvação, né? Então nós temos regras de igrejas, que é muito comum, cada igreja pode ter sua regra, não sei se eu concordo comigo. Por exemplo, se eu quero que na minha igreja as pessoas usem terno e gravata, é uma regra que eu coloco e tudo bem, não tem nada contra isso, contra colocar regras dentro das igrejas. Mas quando se coloca uma regra dentro da igreja, o pastor Roberto Cruvinel, e essa regra começa a ser um topo para a salvação, ou seja, para eu alcançar a vida eterna, eu tenho que usar esse tipo de roupa, ou eu tenho que seguir essa regra. Citando o exemplo, eu não sei se o senhor conhece, Deuteronômio 22:5, né? Está escrito que a mulher não pode se vestir como homem e o homem não pode se vestir como mulher. Então se cria a calça comprida para o homem, a saia para a mulher, e aí é pregado que a mulher que usar calça pode perder a vida eterna, e vice-versa, né? Então o homem não pode usar roupa de mulher, a mulher não pode usar roupa de homem, como sendo algo para alcançar a vida eterna. O senhor concorda? O senhor aceita esse tipo de doutrina? Está errado? Qual é a sua opinião sobre essa questão? É importante entender, queridos irmãos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não é? Agora, ela tem que ser corretamente interpretada. Já se disse que com a Bíblia se prova qualquer coisa, mas isso é um equívoco, não é? A pessoa tira o texto fora do contexto e gera um pretexto. O texto fora do contexto gera pretexto. O que a palavra de Deus diz? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo, primeiramente, isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Se você disser que alguém precisa de qualquer outra coisa para ser salvo, além de entregar a vida para Jesus, é heresia. Porque não existe, não está escrito na Bíblia, aceite a Jesus e use calça comprida. Bom, aliás, o texto de Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco, da Torá, da lei de Deus, por curiosidade, Deuteronômio significa a repetição da lei, Deuterós, segundo, nomós, lei. Nesse texto que foi citado, não está falando da calça comprida, porque ninguém usava calça comprida naquela época. Isso é um anacronismo, é colocar no texto bíblico aquilo que não está escrito. Não é colocar no pastor Luciano Scala, é colocar no texto bíblico algo que não é da época. Não é como falar que dinamite, Atos 1:8 está falando de dinamite, e Nobel não tinha nem existido. O que aquele texto está falando? Está falando das funções distintas entre homem e mulher, que não podem ser misturadas, obliteradas, muito especificamente com a relação à homossexualidade. No meu canal do YouTube, agora, o pastor Roberto Cruvinel, se você quiser entrar e ver, depois que acabar o programa, eu tenho inclusive um texto, um programa falando sobre essa questão de interpretação bíblica. Tem muita gente que tem dogmas. O que é dogma? A substância de toda a doutrina de qualquer igreja é a Bíblia. Não é? É a protogênese. Daí se deriva o dogma, que é uma tese. Por exemplo, cremos em um Deus incriado subsistente em 3 pessoas. Está certo? Está certo isso? Cremos um Deus incriado. Dessa forma está na Bíblia? Não está. Mas o conceito está certo? Falando de trindade? Tá. Agora, se eu disser assim, ó, em inglês, como eu li em inglês, né? We believe in God, in Jesus Christ, in the Holy Ghost. Tá certo? Parece já não estou mais entendendo mais nada. Assim. Partiu para o inglês aí. Cremos em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Tá certo? Não tá. Por que não tá? Porque não está dizendo que é Deus. A pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. É a primeira doutrina Mormon, essa que eu citei. Então, hoje, tem gente que tira o texto fora do contexto e gera pretexto. Dizer que a pessoa tem que usar só saia para ir morar no céu, primeiro, é um anacronismo. Segundo, interpretação errada. E ir colocando um jugo, não é? E a Bíblia diz, lá na 2 de Pedro 3,16, que existem coisas difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Tá certo. Pastor Luciano Scala, a mesma pergunta eu faço para o senhor. Diferença entre essas questões da doutrina pessoal, né, e pregar que essa doutrina, então, ela vai salvar. Por exemplo, eu não vejo erro nenhum. Se o senhor quiser na sua igreja, pastor Luciano, olha, na minha igreja só pode entrar de azul. Tudo bem, o senhor criou essa regra, a igreja, o senhor é o diretor, o senhor é o presidente da regra, o concílio foi lá, aprovou, beleza. Aí o senhor chega lá no púlpito e começa a pregar, quem nos azul vai para o inferno. Aí já começa a fugir da questão bíblica, né?
E aí, qual é a sua opinião sobre essas questões, a diferença entre doutrina pessoal, ou seja, o pastor ser claro, ó, gente, isso aqui é uma doutrina, uma regra da minha igreja, a nossa igreja, ela age dessa maneira, mas isso não tem nada a ver com a vida eterna. O senhor concorda com isso ou o senhor acha que não, que tá errado esse conceito? Perfeita colocação, bispo. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a pensar acerca dessa temática. A questão é a seguinte: uma seita, ela vai surgir exatamente daí. Quando a Bíblia deixa de ser suficiente. Então a palavra do líder, ela começa a ter o mesmo peso que a Bíblia. Quando nós acrescentamos algo que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Ou seja, para você ser salvo, você deve ser da minha igreja. Para você ser salvo, você deve seguir as regras que eu estabeleci na minha igreja. Apenas o batismo que nós fazemos aqui na minha igreja, ele é válido. Se você vem da igreja A, B ou C, e não importa se lá o batismo foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, feito por imersão, não importa. Somente o nosso batismo é válido. Então isso é um problema muito sério. A questão de nós colocarmos regras é algo interessante. Vamos imaginar uma igreja, bispo, que ela está à beira-mar. Existem várias igrejas hoje que estão ali na orla de uma praia. E eu vou e coloco uma placa na minha igreja. Olha, proibido entrar com roupa de banho. Não pode entrar na igreja com roupa de banho. Não tem problema. É uma ordem para aquela igreja, dentro daquele contexto. Mas eu não posso colocar que uma pessoa que usa a roupa de banho não vai ser salva. De repente eu posso colocar isso dentro do meu contexto. Eu tenho uma igreja à beira-mar, eu coloco isso. Mas eu não posso colocar esta regra como uma imposição para a pessoa ser salva. Sim, tá aí. Ou seja, existe ali o conceito, né, de colocar ali as suas regras, né? Eu posso chegar para as pessoas e falar, tem uma igreja aqui na beira do mar. Eu não quero que pessoas venham aqui para a igreja de shorts, De biquíni, de biquíni, maiô. né? Tudo bem, é a sua regra, a regra da sua igreja. Mas aí você começar a pregar que isso vai, a pessoa que for na praia vai pegar. Aí o que acontece, pastor Luciano? A pessoa pega um ônibus, né? Um Uber, vai 100 quilômetros beira-mar Sim. e vai na praia ali longe, né? Porque ela fala, bom, aqui 100 quilômetros eu não vou achar nem irmão. E Mas às vezes encontra a irmão. igreja, por exemplo, a igreja tem que entender uma questão que as pessoas não entendem, bispo, é que a história da igreja mostra comportamentos que se adequam à questão social do momento. Contexto. O contexto social do momento. Por exemplo, você pega Jesus, quando ele aparece na praia, Pedro pula dentro d'água nu. Ele não foi repreendido por conta disso. Ele não foi repreendido por conta disso. É óbvio que isso não é um texto que referende a lascívia, a sensualidade, não é essa a questão. Cada questão no seu contexto. Ou nós criarmos, pastor Rubenel, uma doutrina em cima disso. Para você se encontrar com Jesus, tem que pular na água nu. Exatamente. Imagina se eu crio uma loucura dessa. Agora, por exemplo, você pega as histórias das Assembleias de Deus, né, os livros. A Assembleia de Deus começa aqui no Brasil, começa com Gunnar Wingren e Daniel Berg, dois missionários que recebem um chamado, eles são europeus, recebem um chamado e vêm para o Brasil, no Pará, no norte. E observa os costumes do norte. Se você ler com um pouquinho mais de afinidade a história da Assembleia de Deus, vai ver que missionários do norte que vieram para o sul do Brasil tiveram alguma dificuldade, porque ali tinha colônia alemã, colônia italiana, e essas coisas muitas vezes não são levadas em consideração. Então você dizer, se você depilar sua perna, você vai para o inferno. Ora, isso vai criar um problema entre marido e mulher, não é? Outra coisa, mas você tem que se conformar com aquilo que Deus te deu. Então, se caiu o teu dente, não coloque dentadura. Se você ficou míope, não use óculos. Se fosse pro dente nascer de novo, nasceria então, que o tubarão, né? Mas graças a Deus, viu, bispo, essas coisas são raras hoje em dia. Esse tipo de comportamento são raros. As pessoas estudaram mais, entenderam mais a palavra. Nós temos outras coisas muito piores. Por exemplo, dizer que você é salvo só se guardar um dia. Como é que é esse negócio? Né? Aí vai complicando. E nós vamos entrando em doutrinas várias e estranhas, né, pastor Cruvinel?
Você, olha, 11 96504 9910. Deixa eu falar mais devagarzinho, pessoal lá de Santa Catarina tá pegando o programa hoje pela primeira vez, demora um pouquinho para anotar o número do telefone. Alguns reclamam, vocês falam muito rápido o telefone, é que nós na rádio nós aprendemos a falar o mais rápido possível para as pessoas elas terem um acesso a todas as informações, né? Então, às vezes eu falo realmente o telefone rápido, ó, você de Santa Catarina e você do Paraná, telefone, prefixo 11, coloca aí o prefixo 11 e aí você acessa o número do nosso telefone, ó, 96504 9910, 11, prefixo de São Paulo, 96504 9910. Você que mandar um salve aqui para nós, bom dia. Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor. Sexta-feira você vai estar concorrendo ao livro dos sentimentos. Você de Santa Catarina, nós vamos sortear um livro para vocês aí e outro para o Paraná. Para você do Paraná que mandar um salve para nós. Aqui nós já temos a mensagem da Aide de Curitiba, Paraná. Ela manda a paz do Senhor. Aqui também a Vanessa Volpe. Vanessa Volpe, seja bem-vinda. Não mandou salve não, né? Não, ela a paz do Senhor. Paz do Senhor. Negócio de salve, irmão. Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. O bispo é moderno, poxa. O salve aí pra moçada da quebrada. Salve. O bispo é Zona Leste, poxa. Certo. É Zona Leste. A nossa igreja tá no Brás mesmo, César Garcia 243. Aqui é ZL, irmão. Aqui é ZL. Aliás, é salve, né? Aliás, hoje à noite eu tô na Zona Leste dando aula de capoeira, hein? Quem quiser treinar, à vontade. Nós estamos recebendo uma ligação de Santa Catarina aqui, do prefixo 48, mas eu peço pro irmão, por favor, mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Ele tá ligando para nós aqui, mas nós não atendemos ligações, só você vai apenas mandar uma mensagem no WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, ou fazer uma pergunta para os nossos convidados. Bom, vamos lá, segunda pergunta, pastor Cruvinel. Usar a Bíblia para criar uma doutrina. Aí a gente vai entrar agora num tema polêmico, num tema difícil. Por exemplo, pastor Cruvinel, eu quero montar minha igreja lá na Arábia, né? Vai lá. Mas dos árabes é um costume lá nativo deles, do varão ter 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres, dependendo das suas condições financeiras, o senhor pode ter até 4 mulheres. Certo. Vou criar uma igreja lá na Arábia, tive a autorização do governo para montar uma igreja cristã lá na Arábia, e aí eu começo a pregar para agradar os irmãos ali da igreja, que pode então ter 5 mulheres, né? Não, tudo bem, aqui é o costume aqui, vamos ter 5 mulheres. Se a gente procurar na Bíblia, o pastor Roberto Cruvinel, a gente vai encontrar chave, abertura para todo tipo de doutrina, né? Tudo que se prega. Se Davi e Salomão tinham, por que você não pode ter, né? Então, se Davi e Salomão tinham, se Salomão tinha 1000 mulheres, por que você não pode ter 5, pastor Cruvinel? Primeiro que, vou repetir, o texto fora do contexto já era pretexto. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus está lá em Gênesis 2:24. Deixará o homem a sua casa e unir... Essa câmera aqui? E unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne, não é? E aí a Bíblia mostra todas as peculiaridades de um relacionamento, principalmente no livro de Provérbios, não é? Efésios, Provérbios. Então, o padrão de Deus é a monogamia. A poligamia, ela foi suportada na época dos reis, de alguns reis de Israel, por conta da dureza do coração do homem, da dureza do coração do homem. Mas este não é o padrão de Deus. Mas por que Deus permitiu? Ali é a vontade permissiva de Deus, mas não que eles estavam gozando da plena vontade de Deus. Uma outra coisa que é importante entender, que ali não era a igreja. A época da igreja exige mais do que a lei. Tanto que você pega o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e diz que a Bíblia diz, não adulterarás, mas o texto diz, se você somente olhar para a mulher com um olhar impuro, você já cometeu adultério com ela. A diferença é que a graça, que é a liberdade com responsabilidade, como está lá em Gálatas, no uso da liberdade para dar lugar à carne, a graça te dá condições de você viver numa vida de santificação. Você não precisa de mais nada para ser salvo, a não ser aceitar Jesus, mas se é salvo, gera santificação. Agora, vamos falar sério, irmão. O camarada já tem problema com um casamento só. Ele quer... me ajuda aí, pastor. É difícil. Né? Imagina. Agora, sabe por quê? Me parece que, culturalmente, algumas dessas mulheres têm casas separadas, têm locais, ficam separadas do marido. Quer dizer, a mulher não é objeto sexual de ninguém.
não é? Aliás, se você lê Cantares de Salomão a miúde, lê Cantares de Salomão como se deve, você vai entender que a mulher não é objeto sexual de ninguém. Então, muitas vezes o camarada quer ter 3, 4 mulheres para ter objetos sexuais. Não, não, não. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Está lá em Efésios, dando a vida por ela. Não é? Então, essas invenções aí. O camarada, então peraí, aqui fuma maconha, vamos fumar maconha para ganhar o pessoal. Tem religião que faz Tem, isso. pior que tem, faz. Vamos se E prostituir para ganhar as prostitutas? Se liga. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas então, velhas já mas passaram, tudo se fez isso, novo. pastor Cruvinel, cada vez mais está presente nos nossos dias, né? Não há como a gente tentar tapar o sol com a peneira, porque as pessoas não. Então vamos nos associar. As igrejas têm se adaptado, parece, né? Alguns dogmas mais comuns, mais simples, como por exemplo, eu tô aqui como diz pastor Luciano Scala, tô aqui na praia, minha igreja é na praia. Então vamos fazer uma igreja em cima de uma prancha de surf, vamos pregar de bermuda, tudo bem. Aí são até conceitos, questões, que é aquilo que nós falamos aqui, doutrinas da igreja, que não leva a pessoa para perder a vida eterna ou não. Mas esses conceitos, assim como eu faço uma igreja pregando numa plancha de bermuda, eu posso também trazer outros conceitos. Pregar a igreja para os irmãos que querem ter várias mulheres, fazer uma igreja para os irmãos que querem, sei lá, que querem continuar nas drogas. Mas o caso, vamos tomar o caso dessa igreja que existe, que é uma grande bênção, que tem com o púlpito é uma prancha. O púlpito dela é uma prancha porque ela começou entre surfistas. Sim, mas aí não tem problema Não nenhum. tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não estamos criticando, não é problema, mas assim como cria-se essa coisa, então, já que eu posso criar uma igreja para os surfistas, eu posso criar uma igreja para os roqueiros. Sim, e tem a igreja também. para os roqueiros, eu posso usar drogas, ou não, né? Ou seja, até onde vai a liberdade de uma pessoa. Eu acho que já veio aqui. Então, o texto de Gálatas diz: não use da liberdade para dar lugar à carne. Se levar mas tudo é equilíbrio, né, pastor? Tudo tem equilíbrio. Tem que ter Qualquer coisa que equilíbrio. leve ao pecado é abominação diante de Deus. O que a Bíblia diz em Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. Ezequiel 18,4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então, por exemplo, nós temos amigos que têm, não sei, você conhece, pastor Roque, acho que já esteve aqui. Sim, pastor Roque. Todo tatuado. Agora vai lá na igreja dele para ver se ele não prega santidade. Ele prega a Bíblia, a santidade. Aliás, no dia 13 vou pregar lá na igreja dele, não é? Um homem de Deus, um homem de Deus. Agora, se Deus quisesse todo mundo igualzinho, de paletó e gravata, ele não abriu uma igreja. Ele abriu uma fábrica com linha de produção, né? Mas cada um tem uma peculiaridade. Na sua igreja não tem peculiaridade? Sua igreja Sim, não é na Zona claro. Leste. Chega um e diz assim para você: a paz do Senhor, bispo, que veio lá do norte. O outro já dizia: e aí, bispo? E aí, Tudo bispo? certo, sabe? Né? Camarada, por quê? Porque são as idiosincrasias, as formas de viver que são peculiares e nós, como líderes, nós temos que levar isso em consideração. Temos que levar essas questões. Porque muitas vezes você forçar uma situação, por exemplo, você chega numa igreja tradicional, onde canta hino da harpa, glória a Deus pela nossa harpa cristã, que é mais austera, e você tenta colocar uma abertura de uma vez, você pode criar problema para a igreja. E as coisas têm que ter equilíbrio, não é? Agora, tem gente fazendo doutrina, por exemplo, não é? O camarada leu o texto da Bíblia. Quem não se... Acabava o culto, o pessoal, os varões, os homens sentavam no chão com um carrinho, as mulheres sentavam no chão com boneca. Porque leram na Bíblia que quem não se converter como uma criança não vai entrar no reino do céu. Aí, ninguém merece, né? É loucura, né? É. Pastor Luciano Scala, e aí, como é que fica essa questão? Quero montar a igreja na Arábia, lá é comum as pessoas terem 5 mulheres, então vamos nos coadunar ali com o conceito e prego a Bíblia. Vou aí, não, gente, olha, vocês estão Tem um certos. exemplo aqui, Salomão né? teve 1000, vocês podem ter 5, não tem problema não. Então, me adaptar, ou seja, coadunar com aquelas questões. Eu não estou falando como a questão aí do pastor Cruvinel que ele citou, da plancha, da questão do... Porque aí é uma questão da igreja, ou seja, uma coisa que não está indo contra a Bíblia. E quando vai contra a Bíblia? Tem essa questão, bispo, a gente pegar alguns textos da Bíblia, aquilo que o pastor Cruvinel colocou aqui pra gente, que a gente pega fora do contexto e vai gerar um grande problema em cima disso. E isso acontece, às vezes a pessoa pega alguns textos do próprio Evangelho, pega lá de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e quer criar uma doutrina em cima disso. Pega textos de Atos dos Apóstolos, que é um texto transitório que vai sair daquela realidade da lei para a realidade da graça e quer se criar
um padrão em cima disso. Então isso é muito perigoso. Nós pegamos textos do apóstolo Paulo, nós pegamos as cartas, que são sim textos doutrinários, dali sim nós podemos tirar fundamentos para a igreja. Mas isso que o bispo colocou é um problema muito sério. Porque às vezes a pessoa pega um texto lá do Antigo Testamento que fala exatamente isso, né? Que Deus ordenou, por exemplo, que Davi exterminasse. Que Deus ordenou, por exemplo, que Saul deveria exterminar todos, inclusive as crianças, né? E eliminar todos. E a pessoa usa textos como esse para dizer o quê? Que Deus é um Deus homicida e que se hoje eu pratico isso não tem problema algum. Então, assim, a pessoa está distorcendo uma realidade, um texto do período da lei e está trazendo para o contexto atual. Isso vai trazer um problema muito sério, né? Então, nós temos, por exemplo, textos como lá de Esdras, que Deus falou, ó, vai lá e separa, manda as mulheres embora com seus filhos, né? Esdras, capítulo de número 10. A pessoa pega um texto como esse e vai criar uma doutrina, como se Deus fosse responsável. Então nós sabemos que isso é um problema muito sério e nós devemos ter bastante cuidado. Tá certo. Quer falar alguma coisa, pastor Roberto? Não, que quando falou Esdras capítulo 10 é um texto que muita gente não leva em consideração, né? A pessoa pega só Mateus 5:32 e não leva em consideração que Esdras também é Bíblia, né? É isso aí, eu quero mandar um abraço aqui, deixa eu ver o pessoal aqui, ó, Celso de Piraquara. Conhece Piraquara, ô pastor Roberto? Não conheço. Celso de Piraquara, Paraná. Nós temos aqui também, ó, a Lavanderia Luz do Sol. O pessoal da Lavanderia Luz do Sol lá no Curitiba tá nos ouvindo aqui A também. audiência tá em peso Pela lá, hein? 91.3. Beição. A Silene também aqui ligadinha na nossa programação. E de Florianópolis, olha, temos a Sabrina de Florianópolis, Lídia de Florianópolis também e o Miguel também de Florianópolis. Já mandaram o seu salve aqui, mandaram salve mesmo. Salve. Salve, salve Salvador. Eita, maravilha. Pessoal participando aqui da nossa programação, né? O Celso de Piraquara, Paraná, acabou de mandar o Glória Aleluia aqui para nós. Cada um manda a sua. Você sabe que, irmão, isso também é uma coisa interessante. Eu tenho uma certa idade já, O né? senhor tem muita mais Não, idade. O senhor é clássico. Eu sou o senhor é clássico. Eu sou clássico. Mas houve uma O época... senhor da época da LP, né? Sou da época da LP, sim. Então. Do compacto Eu não duplo. sei nem o que é isso. Eu sou da LP. época de fazer Sou da programa época de... do CD, Não, já, né? eu sou da época de fazer programa de rádio com duas picapes do lado aqui, ó. E ainda tinha aquelas cartucheiras aqui, o pessoal... Na época do pastor Coronel, o computador AM. é com disquetes, né? Disquete, Mas você né? sabe que houve uma época que é o seguinte, se você, olha que coisa interessante, o pessoal está falando de mandar um salve, né? Antigamente, se você falasse um negócio desse, ia chamar você de desviado. Né? Se você não desse a paz do Senhor, se você chegasse e dissesse assim, a paz, aí alguém ia te perguntar, sempre tinha um mais salgado que o outro, né? A paz de quem? De quem que você está dizendo a paz aí? Graças a Deus que essas coisas já passaram, né? Mesmo porque a paz do Senhor não está na Bíblia. É convencionado nós nos cumprimentarmos assim. Mas a Bíblia tem graça e paz, mas a paz do Senhor não. Agora imagine, e aí, irmão? Salve para toda a comunidade aí, Jesus é bom. Quer dizer, tem comunidades que se tratam assim, tá tranquilo, desde que seja crente para morar no céu. Tá certo. Nós estamos aqui ao vivo com você de São Paulo, programa Respondendo Suas Dúvidas. Nós vamos agora ao segundo bloco aqui da nossa programação. Se você tem um áudio, se você quiser fazer uma pergunta para os nossos convidados sobre doutrinas bíblicas, agora nós vamos por um ponto aqui muito importante que são controvérsias bíblicas, né? Por que a Bíblia, o pastor Cruvinel, alguns pontos ela fala uma coisa, outros pontos fala outra, né? Parece que tem uma confusão. Tem um trecho aqui que nós até discutimos já no programa passado aqui, quero colocar o pastor Roberto Cruvinel no rolo também, né? Que tem a ver com... Que é aquela questão Faz tempo que eu não venho aqui. Agora vai pagar o preço, pastor Roberto. Eu venho os caras... Se o senhor faltou demais, vai pagar o preço, vai ficar de castigo. Em Gênesis 10:5 nós temos que aqui a passagem que a terra seria dividida conforme as línguas, e depois em Gênesis 11 nós temos a confusão das línguas, ou seja, será que já existiam línguas diferentes? Né? Afinal de contas, o pastor Roberto Cruvinel vai saber explicar isso bem pra gente, né? Como que foi escrita a Bíblia? Ela foi escrita numa ordem cronológica? Não foi escrita? Né? Como que quem colocou os capítulos e versículos na Bíblia? Será que foi na época de Jesus? Será que quando Jesus escreveu, ele falou Mateus capítulo 1, versículo 1, no princípio? Será que foi assim? Pra hoje? Você quer que eu fale isso só hoje ou você tem uma série de programas? Eu quero que o senhor fale isso em 5 minutos.
Bom dia, Pai do Senhor. Rapaz, Eu gostaria de saber porque pregam assim, quem não fala em línguas não vai para o céu. pastor Luciano Scala, quem não fala em É, línguas não vai pro céu, então já não vou já, já tô bispo, fora. complicou, né? Então, assim, é complicado, né? A gente ouve algumas coisas aí que a Bíblia em nenhum momento fala isso. A Bíblia não vai ensinar isso. Isso é um ensinamento que fazia tempo que eu não ouvia as pessoas comentando isso. Mas é um ensinamento antigo. Se falava que para a pessoa ser salva tinha que falar em línguas, ter o dom de línguas. Em nenhum momento a Bíblia vai falar acerca disso. E aí, pastor? Eu sou pentecostal clássico. Eu sou Hum. pentecostal clássico. E o pentecostalismo clássico ensina, sim, o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Inclusive, eu tenho um Mas para curso. salvação, não. Vou chegar lá. Ah, bom. Just a moment, please. É, Tá? porque eu também sou Eu sou pentecostal clássico. Você é pentecostal continuista? Bom, eu sou continuista. Continuista, então eu sou Sim. pentecostal clássico, tem uma diferença, né? Então, o que que acontece? Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Agora, dizer que para você ser salvo você tem que falar em línguas é heresia. Quando você e é heresia mesmo. Por quê? Porque você diz que o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente. Porque quando você aceita Jesus, Atos 2:21, Romanos 10, 9, 10 e 13, que você confessa Jesus, você é salvo. E aí o que acontece? Acontece que está lá em Efésios 1:13, que muito pentecostal antigo, da época do pastor Luciano Scala, quando ele era gurizinho, ensinava quando você é selado no Espírito Santo, dizendo que o selo no Espírito Santo era falar em línguas, e não é. Ser selado no Espírito Santo, o selo é marca de propriedade. É exatamente quando você aceita Jesus e é salvo. Mas o senhor acredita que todo mundo tem Espírito Santo e fala em línguas, pastor Cruvinel? Não, você ter o Espírito... Porque falar em línguas é um dom, né? Exatamente. Os dons, nem todos têm os dons. Então, vai lá. O que eu acredito e vou dar os textos aqui, tá? Para você, a posteriori, estudar. Ou se você quiser estudar teologia comigo, no final você anota aí, porque nós temos curso de teologia nessa área aí. Todos salvos pelo Espírito Santo. Efésios 1:13. Todos certo? têm Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é uma outra situação, que é uma dotação de poder baseada em Lucas 24:49, se não me falha a memória, que foi a promessa de Jesus. Atos 1:8. Inclusive o texto grego mostra um negócio que muita gente nem fala. E recebereis dinamis. Fala aí, pastor. Dinamis. Dinamis é gerador de força, não é? Tem uns pregados, dinamite, quebra tudo. Heresia, né? Porque Nobel não tinha nem nascido para inventar o tal do dinamite, né? Então, gerador de força. Para você ser testemunha. As evidências no pentecostalismo clássico seriam as línguas estranhas. Eu, especificamente, admito também a profecia para o batismo no Espírito Santo, porque existe um texto que vai falar em línguas e profetizaram. O Atos 2 não é língua estranha. Mostra lá idiomas, é forçar o texto a dizer que era língua estranha. Mas 1 Coríntios 14:2, inclusive eu estou com o Novo Testamento grego aqui, ô pessoal. Aqui é o Novo Testamento grego, que diz assim, ó. Você tem Atos, pode dar para ler? Posso ler esse texto junto? 14:2. 14:2 de 1 Coríntios, aliás. 14:2. O senhor quer que eu leio já? Por favor. Você vai lendo em português, eu leio no grego. Então vamos lá. Peraí, 14:2, vai lá. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Respondendo ao irmão, quem? Não está dizendo todos. Não é? Agora, rogar lalon glosse uk anthropóis la lei alateo. Udeis gar acuei pneumatile la lei misteria. Na versão corrigida, coloca a palavra estranha, não existe aqui. Logo o senhor falou em línguas agora. Mas né? eu não entendi nada. não, aqui é grego bíblico. Rogar lalon, o que está falando, glossê língua, o que não aos homens fala, mas a Deus. Eu estou lendo literalmente, né? Então, quando diz mistério é porque não é o idioma. Se eu disser aqui para o senhor, Hananitipó, o senhor entendeu? Não, mas Só o pó. Não, é coreano. Deus te abençoe. Se eu disser Moksani, Emerson, pastor Emerson, é coreano. Agora, você não entendeu, mas é o idioma.
Aqui está dizendo que é mistério. Isso é mistério, não é idioma. É uma língua que só o Todo-Poderoso entende. Sim, mas nem todo mundo tem Espírito Santo, porque a dúvida da irmã é o seguinte. Exatamente. A dúvida da irmã é o seguinte, tem o Espírito Santo, tem que falar em línguas? Não. Se Não. você for batizado no Espírito Santo, no pentecostalismo clássico, se entende, os continuistas não entendem assim. Então, podemos responder para a irmã que está errada essa doutrina Não. que ela aprendeu. Se Porque você- ela ouviu dizer que quem não fala em línguas não tem Não, Espírito se ela é Santo, salva, não se vai ela é ser salva. salva, ela já tem o Espírito Santo. Se ela tem Deus, Jesus Tá já bom, tem já tem o Espírito Santo. Espírito Santo. Efésios 1,13, No momento que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes também selados com o Santo Espírito da E promessa. aí tem muitos É isso? pentecostais que ensinam que selado é falar em línguas. Não é. É que selado é a propriedade. Você passa a ser propriedade de Cristo. Tá certo, então. Estamos aí. Tá certo. E o senhor concorda com... Sim, concordo nesse sentido, né? A pessoa ser selada com o Espírito Santo, quando ela tem Jesus Cristo, quando ela aceita Jesus Cristo, vamos usar essa expressão, mas eu não acredito que a evidência seja o batismo com as línguas, né? O batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo dom de línguas. Eu penso Também não. diferente. Tem igrejas que pregam, se você tem Espírito Santo, você tem que falar línguas. E o falar E- línguas é um dom. O profecia é um dom. O conhecimento é um dom. Visão. O pregar a palavra é um dom. O que é importante entender, veja bem, que o irmão é continuista, eu sou pentecostal clássico, existem até irmãos que são cessacionistas. Isso não invalida a sua salvação. Sim, claro. Porque são Mas, coisas... mas aí a partir do Mas momento... isso gera angústia. Como nós isso estamos gera falando angústia. sobre controvérsias bíblicas, o pastor Beto Cruvinel, a partir do momento que se prega isso, é uma responsabilidade muito grande, porque você pode estar levando uma Gera- pessoa não. da sua igreja... E gera angústia, porque a fica angustiada. pessoa fica angustiada. Não porque tem Espírito eu não Santo. tenho. E como que eu vou ser salvo? A né? irresponsabilidade, irmão, se dá quando se prega errado. Por exemplo, se Isso. você não fala em línguas, você não é salvo. Isso é heresia. Heresia. Todo mundo que tem o Espírito Santo tem que falar em línguas. Não é isso. Você tem o Espírito Santo quando você aceita Jesus. Batismo é outra coisa. A palavra baptismos, no original grego, o substantivo é colocado dentro. Então, o que acontece? Por exemplo, para você ser salvo, precisa ser batizado no Espírito Santo? Não. Mas para ser batizado no Espírito Santo, precisa ser salvo. Nenhum ímpio é batizado no Espírito Santo. Né? Isso não é bíblico. Não tem fundamento. Então, você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. É salutar você buscar o poder de Deus e os dons, como diz lá em Coríntios? É lógico que sim. Posso só acrescentar, Bispo? Vamos lá. Uma outra questão que o pastor colocou é igual como nós pensamos nas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Mas o salvo, ele pratica as boas obras. Isso também é uma relação que a gente precisa também destacar. Aqui tem uma outra pergunta, agora é de Curitiba, né? Vamos pegar uma de Florianópolis, uma de Curitiba e uma aqui de São Paulo. A paz do Senhor, sou o presbítero Jules de Curitiba. Sobre o uso do véu que as mulheres de uma certa denominação usam, quem usar está certo e quem não usar está errado? Aqui fala para o meu passageiro aqui no app. Ah, tá. É aqui o Derek, né? Não. Não, presbítero Jules. Presbítero Jules que está aqui fazendo essa pergunta. Quem quer responder? O senhor responde? É rápido, não tem. Se ela quer usar, use. Se não quiser usar, não use. A questão, inclusive, se for um convencionamento denominacional, tranquilo. O ruim é dizer que isso está aliado à salvação, ou que está em pecado quem não usar. Agora, uma outra coisa que gera angústia, você só pode orar com o véu. Isso. E quando o texto de 1 aos Coríntios, quando fala sobre essa questão do véu, está falando de uma questão pontilhar a uma igreja que estava no istmo do Peloponeso, a igreja de Corinto, uma igreja, uma cidade profundamente mundana e pecaminosa, que tinha um templo Afrodite com 1000 prostitutas vestais, e as mulheres não entendiam, as mulheres ouviram a mensagem da graça, mas não entenderam a mensagem da graça na sua essência, acharam que poderiam copiar as mulheres do templo Afrodite, e aí tosquiando a sua cabeça, que criou animosidade com os missionários hebreus. Então, Paulo termina, se alguém quiser ser contencioso, brigar por causa dessa questão de cabelo, Sabe que nós não temos tal costume. nem as igrejas de Deus. Né? Mas é difícil, né? Mas ali tem Complicado. coisa difícil. O que significa os anjos ali presentes? Por causa dos anjos. Aí é um texto difícil. É aquela questão, em 1970 alguns pastores acharam que era viável não se assistir televisão, porque a televisão levava muitos... Agora a gente paga uma fortuna. Muitos conceitos, etc. E aí pregaram durante muitos anos, quem assistir televisão vai pro inferno, quem assistir televisão vai pro inferno. E 70, 80, muitas pessoas cresceram assim, achando que o assistir televisão as levaria para o inferno, né? E aí induz a pessoa à hipocrisia, porque a pessoa não quer sair da igreja,
mas ela tem maturidade suficiente para entender que não leva para o inferno. É. Não, e aí como é que ela faz? Ela coloca a televisão dentro do guarda-roupa. Era assim que funcionava? Tinha. Eu conheci gente que entrava o pastor Luciano Scala de costas para a televisão. É mesmo. E aí, onde que está a espiritualidade? A Bíblia diz assim que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Eu costumo dizer que crente ele é como uma garrafa tampada jogada dentro da água. A garrafa está na água, mas a água não está na garrafa. Já pensou? Se a gente não socializar, como é que faz? Exatamente. Um abraço para o Derek de Curitiba, também está nos ouvindo aí pela 91 FM. Agora temos um áudio de São Paulo, é isso, né, Sr. Wesley? Temos o áudio de São Paulo? Então vamos lá, vamos ver aqui o áudio do ouvinte aqui de São Paulo. Pode tocar? Alô? Já perderam o áudio do Luiz Paulo. Olha, lembrando para você que você pode nos assistir também. Ô Bispo, eu queria ver aí os apresentadores, queria ver a beleza do pastor Luciano Scala, a formosura do pastor Roberto Cruvinel. Então você pode entrar aí, né? Pode entrar no nosso YouTube e o Facebook também, canal Amor e Graça, tá? Se você for no YouTube, Amor e Graça. Se você for no Facebook, Amor e Graça, você vai ver a nossa aparência aqui. Você não tá assistindo, você não tá perdendo nada aqui também. É bem assim, não. Hoje eu tô sem barba. Pessoal muito feio aqui. Pessoal, não tem muita beleza aqui não. Mas somos que nem Jesus, né? Formosura não tinha, mas tinha espiritualidade, né? Eu acho que é controverso isso. Porque o texto que fala que no Eu não Jesus vou não tinha contender com o senhor, que o senhor é professor de capoeira e eu não quero contender. Não, mas a questão da exegese. Jesus não era feio. Eu defendo a tese. Vamos fazer um debate desse um dia. Tá bom. Ele tinha olho azul? Não tinha. Então... Não, mas essa questão do olho azul, inclusive de uma posição afeminada nas pinturas, é da Idade Média, né? Daquele pessoal que o pastor Luciano estudou lá com ele. Ó, tem ouvintes que nem me conhecem, estão ouvindo. Eu vi uma coisa dessa. Me ajuda, bicho. O Luciano estudou em seminário católico. Eu não, né? o cara é mestre de capoeira, pô, vou te ajudar. Não, mas eu sou o primeiro a abrir a porta. Mas o senhor é da ZL, pastor. Aquele texto de Isaías também. Então tem que chamar os parceiros aí pra me ajudar. Porque... Aquele texto de Isaías 53, Isaías está vendo Jesus no momento do martírio, não é? Porque existem documentos romanos que descrevem Jesus, é lógico que não tem inspiração, mas com uma aparência grave. O texto não diz que era feio. Você pode conjecturar que ele era magro, seus ossos podiam ser contados, né? Tá certo. Bom, vamos lá. O áudio do pastor Luiz Paulo, vamos lá. A paz do Senhor Jesus, Bispo Emerson Silviane, a todos os irmãos da comunidade Amor e Graça e convidados e todos os ouvintes da rádio. Então, abençoados, eu queria tirar uma dúvida. É uma coisa assim, eu já conheço a palavra, né? Já conheço a verdade. Mas assim, eu vejo muitas igrejas falando de diabo, né? E principalmente, né, no Novo Testamento, onde as cartas de Paulo mencionam a palavra diabo. Eu queria saber por que aparece a palavra diabo, Satanás, né? E aí quando falar nessa questão, as pessoas falam que é o Satanás, o próprio diabo mesmo, né? Sendo que assim, pelo menos na minha expressão, eu vejo como uma forma de expressão, né? Como se fosse uma coisa voltada para a carne, né? E não é o diabo que está agindo na vida da pessoa, mas sim a própria carne da pessoa, né? Até mesmo lá na passagem de Efésios 6, fala, né, que daquela parte lá que fala do diabo, né? Que não é só luta contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as potestades do mal, com as potestades malignas, né? Fala, cita lá Satanás. Algumas traduções cita Satanás, né? Eu queria tirar essa dúvida. Tá certo, tá aí a participação do Luiz Paulo, missionário, participando aqui da nossa programação. Pastor Roberto Cruvinel, Paulo, ele está trazendo essa aí, algumas pessoas trazem essa questão de controvérsia bíblica, não temos muito tempo, apenas 2 minutos para responder, que nós vamos ao break das emissoras, e aí temos que ser radicais agora, porque estamos em outras emissoras aí do Brasil. Então daqui 3 minutos nós temos que ir ao break. Paulo diz assim: tentei ir até os Tessalonicenses não uma vez, mas 2, contudo Satanás me barrou no caminho. E tem irmãos que falam que o próprio diabo apareceu lá para Paulo e barrando ele de chegar. Obviamente era um adversário, um inimigo. E aí o Luiz Paulo faz essa pergunta: a diferença das palavras diabo, Satanás, demônio, é toda a mesma coisa? Rapidamente, a palavra Lúcifer não está no texto grego. Lúcifer não existe. Lúcifer é uma palavra latina que inclusive na Vulgata Latina, Jesus é chamado de Lúcifer, né?
mas depois convencionou-se para o inimigo. Existem seres espirituais, existem hoje grupos de crentes que não acreditam mais em demônios, e os demônios são seres espirituais, por toda a Bíblia nós vemos isso, Gadareno e tudo mais. Agora, quando o texto fala de Satanás, o adversário, né? No cômputo geral, você entende que são as adversidades que ele colocou com relação a Paulo. É possível que em determinado momento, como aconteceu com Jesus, que algum servo de Deus visse um demônio? É possível. Mas essas adversidades geradas pelo inimigo é o que realmente aconteceu. Você pega o caso de Daniel, inclusive, né? Que fala o príncipe da Pérsia, não foi isso? Sim. O príncipe da Pérsia, falando. E aí alguém pega esse texto e faz uma doutrina de demônio territorial, e faz um negócio até, uma aberração de demônio, questão de demônio territorial, como uma exacerbação. Existem seres espirituais, agora cada texto tem que ser analisado dentro do seu contexto. Até mesmo, né, nessa questão dos evangelhos, ô pastor Cruvinel, muitos casos que eles tinham ali, não sabiam o que era, eles falaram que era um demônio. Por exemplo, a pessoa tinha um ataque epilético. Então, jovem lunático, o senhor está falando, eu estava lembrando. Jovem lunático, era um demônio, porque o cara caía lá, ficava espumando, eles achavam que um deus inferior, demo, né? Acho que é isso, né? Mas o único problema... Demônio, deus inferior, mônio, o único né? problema dessa questão é... E óbvio que as enfermidades até a Idade Média eram atribuídas a espíritos malignos ou obra de bruxaria, né? Sim. Obra de bruxaria, de feitiçaria, isso até recente. Muita gente foi... Até a depressão, ansiedade, até... A igreja até hoje fala que depressão é demônio. Mas no caso específico de cura, porque Jesus, quando queria curar o enfermo, ele curava o enfermo. No caso que Jesus expulsou o demônio, eu fico com o que Jesus disse. Demônio. Sim. Aí era demônio. Jesus, que Jesus agora, falou... demônio. O que nós colocamos é que em muitos casos não era demônio. Era simplesmente na verdade, na vida, hoje em dia... Ainda existem pessoas, eu estou para fazer um programa sobre essa questão da psicologia, que ainda atribui, por exemplo, um psicólogo como um camarada desviado, e não é verdade. Tá certo. Ô pastor, eu tenho aqui não sei se está certo, o senhor é mais instruído nesse aspecto do que eu, os capítulos, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos a partir de 1227. Então tem pessoas que pensam, né, o capítulo 1, versículo 1, isso aqui foi Jesus que fez, os apóstolos na época. Não, a Bíblia era um livro contínuo, né, ali com as suas escritas, e isso só depois de 1227 que passou a ter os seus capítulos e versículos. Então muitas pessoas elas falam assim que existe controvérsias bíblicas, como num trecho, por exemplo, se você pegar Gênesis capítulo 10, versículo 5, está escrito lá que Deus mandou dividir as terras conforme os povos, nações e conforme as suas línguas. Uhum. E depois Gênesis 11, que teve a Torre de Babel, que as línguas foram confundidas. E algumas pessoas falam, tá vendo como é que a Bíblia ela não é certa, como é que tem controvérsias, como é que antes já existia línguas. Bom, quando Moisés ele escreve, né, o senhor deve também saber mais do que eu, a Bíblia foram escritas, até marquei aqui, em tabletes de argilas, pedras, né, as tábuas da lei, papiros, né, pergaminhos, ostracas, né? O senhor deve saber muito mais do que até em cera, né? Como está Isaías 8:1, a Bíblia foi escrita também em placas de cera, né? Ou seja, será que quando Moisés escreve lá Gênesis, ele colocou tudo certinho, capítulos, versículos? Pode ser até que esse trecho aqui de Gênesis 10 foi depois das línguas, né? Não, na verdade, assim, o livro de Gênesis, na verdade, a palavra Gênesis foi colocada na época de Ptolomeu Filadelfo, quando o texto hebraico foi traduzido para o grego, para colocar na biblioteca de Alexandria. Aliás, vou até colocar, cadê? Tá aqui, tá vendo aqui? Estou mostrando aqui para vocês, isso aqui é uma parte do meu curso, a segunda matéria, que é a introdução bíblica. Então, tem lá a divisão do capítulo, a divisão de versículos, os textos, principalmente o grego, que é minha área, eu sou professor de grego bíblico, era unciais, não é? Não havia divisão e havia nos códices havia muitas abreviações. Por isso que às vezes criam alguma dificuldade na crítica textual. É importante a crítica textual. O livro de Gênesis faz uma narrativa primeiro ampla, não é? Da criação. Exato. Vamos dar um exemplo aqui da criação. Depois ele faz a mesma narrativa específica
com relação a Adão e Eva. Então não está em ordem cronológica. Tanto que a pergunta que é, com quem casou Caim? A resposta está no capítulo 5. Né? Capítulo 5, versículo 4. Então a mesma situação aqui, porque no capítulo 10 está falando da descendência de Noé. E aí, e aí vai falando da descendência de Noé e vai passando. É uma narrativa. Depois mostra a questão da Torre de Babel em separado, não é a questão cronológica. E isso você vai ver em alguns livros bíblicos. Inclusive, na forma que nós temos hoje, não é a forma hebraica, né? Porque na forma hebraica é lei, profetas e escritos. Na segunda matéria do meu seminário, qualquer aluno vai aprender como foi dividida a Bíblia, em que ano foi. É que as pessoas se apegam nisso, pastor, e as pessoas se esquecem também que a tradição dos judeus, elas eram transmitidas de forma oral. A preocupação maior era fazer essa transmissão oral para os seus filhos, para os seus descendentes, e muitas coisas que foram escritas de fato, elas foram escritas também lá na frente, no período do cativeiro da Babilônia, quando de fato eles precisavam ter algo físico para que aquela tradição fosse mantida no período do cativeiro. Agora, é importante entender o que é teopneustos. A palavra teopneustos é grega, é inspiração. São cerca de 40 autores, num período de 1546 anos, contando com o período interbíblico, 16 séculos, né? De escrita, cerca de 40 autores, de lavradores a reis. Exatamente. Não é? E a Bíblia tem harmonia. E aí está o teopneustos. É por isso que nós não admitimos os apócrifos da Igreja Romana, que foi colocada no Concílio de Trento em 1546 para combater a reforma. Tudo isso aí, segunda matéria do seminário, você já está aprendendo. Tá. Já estou fazendo a minha propaganda. Perguntei para a pessoa certa, então. Exatamente. Né? Porque tem algumas passagens bíblicas, né? Até mesmo aí, eu peguei aqui, por exemplo, a palavra do homem da mão ressequida, né? Você pega lá em Marcos, está no comecinho. Começa lá Jesus, ele já fala sobre o homem da mão. Quando você chega em Mateus, já está lá pro capítulo 13, ou seja, quase já no final. Porque ali são sinóticos. Esses três evangelhos são chamados de sinóticos, diferente de João, que é teológico, que já começa falando do Logos. Aí na Logos, Logos, quer dizer, o primeiro evangelho é o de Marcos, né, que foi nas impressões de Pedro. Ele escreve a partir das impressões de Pedro. A questão é, existem discrepâncias, por exemplo, você pega ali os dois endemoniados, mas um gadareno, 2 gerazenos. Aí o que acontece? Um dos evangelistas, ele registra a impressão daquele com quem Jesus falou. Sim. Não é? Com quem Jesus falou. Não existe discrepâncias entre os evangelhos. A questão é a seguinte, o evangelho de Marcos ele é até menor. Você pode observar que ele é menor em conteúdo do que os outros dos outros 3 sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles têm relação entre si. Exatamente. E aí, concorda, pastor Luciano Scala? A gente pega João, vê totalmente diferente. João tendo a atenção de citar apenas 7 sinais, economiza nos sinais, né? Mas tem toda uma teologia da divindade. Exatamente. Ele bate exatamente, ele é Deus. Sim. Então a gente percebe, né, até por ter genealogias em alguns, em outros não, a gente percebe, por exemplo, lá em Mateus, que tem a genealogia porque quer mostrar Jesus a partir de Davi, quer pregar para os judeus. Em Marcos não tem genealogia, porque Jesus ali ele é apresentado como servo, Lucas como homem, por isso que a genealogia começa em Adão, em Deus, e em João não tem genealogia, porque Jesus ele é demonstrado lá em João como aquele que é Deus, aquele que encarna e habita entre nós. O diácono Jamerson, aqui de Diadema, ele faz uma pergunta aqui para os pastores acerca do final do livro de Marcos. O livro de Marcos, ele diz que acaba no versículo 8, né? E a partir daí não tinha os manuscritos originais, né? Eu não vou nem discutir isso aqui, pastor Cruvinel, porque eu não sabia que ele fazia capoeira. Eu não sabia, nessa época eu não sabia. E aí foi a questão do grande debate, né? Primeira vez que eu encontrei o pastor Cruvinel, vi lá magrinho, calvinista. Não sou calvinista não, irmão. Falei, irmãos, olha,
O bispo está induzindo vocês a erro. Eu não sou calvinista, eu sou um pastor pentecostal clássico, não é? Eu não sou arminiano nem calvinista, me considero bíblico, soberanista. O pastor Cruvinel, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de partes, manuscritos? Dessas questões, porque os livros da Igreja Católica, os livros apócrifos foram retirados, porque eles estavam a mais, né? Eles foram perdidos, foram reescritos, e tudo a gente conhece a história. Aí ele faz essa pergunta, o final do livro de Marcos, ou seja, o livro de Marcos chega até o versículo 8. Aí a partir daí eles pegam alguma coisa para acrescentar ali para terminar o livro. O livro tem um final para não ficar acabado do nada, né? Embora o livro de Jonas acabe do nada e ninguém fala nada, né? O Atos também. Atos também acaba do nada. Atos não parece que... Nós costumamos dizer que Ué, o livro tem fim, né? É tipo assim, ué. Que o livro de Atos continua até os dias de hoje. Então. E aí, o final do livro de Marcos... Bom, eu ou você quer falar, irmão? Nesse negócio deixa... a primeira vez que eu porque... falei com ele, não, o negócio pode falar, ferveu. pode falar. Não, porque aí o clima ferveu, porque o pastor Cruvinel defendeu. Eu falei, então tá bom, pastor Cruvinel, o senhor bebe então um copo de veneno que não vai morrer. Não, né? mas aí que está, mas aí... Pode pegar em serpente, o senhor pegaria numa serpente? Então vamos lá. O senhor pegaria numa serpente? Se num propósito de Deus, dentro de um campo missionário, nós temos até testemunhos disso já ter acontecido. A Bíblia eu diz... pego serpente, você pegaria, pastor? Então vamos lá, sem indução ao erro. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A questão não é o que está escrito, a questão é que a alta crítica diz que esses versículos não estão nos melhores manuscritos. Não estão nos melhores manuscritos. Mas eles estão nos manuscritos, por exemplo, que deram base para a Bíblia corrigida, atualizada tem também. Algumas colocam anotações no colchete que em alguns manuscritos esse texto não existe. Então isso é uma verdade. Em alguns manuscritos esse texto não existe. Em que pese, em alguns manuscritos considerados mais antigos, esse texto não existir, todo o cômputo do que aquele texto revela está em outras partes do Novo Testamento. O poder de Deus. Mas aí, sim. pastor Cruvinel, nós temos uma ressurreição de Jesus no meio, porque eu não posso pegar uma coisa assim, da época que Jesus estava ali, que ele manda os 70 expulsarem demônios, né, ir lá curar enfermos, expulsar demônio, e passar isso para uma coisa depois de Jesus, porque aí já parece que Jesus então não cumpriu a obra. Mas deixa eu terminar com relação ao texto. Vamos lá. Nós estamos no texto. Porque se a questão fosse beber veneno, não é? Mas se você ler o texto de Marcos, você vai ver o condicional, se acontecer. Não está dizendo que deve acontecer. Porque, veja bem, nós temos textos aí... Ou estimular, né? Exatamente. Paulo foi mordido por uma víbora e todo mundo esperou ele morrer. Se aconteceu, e aconteceu. E o que aconteceu? Ele colocou a víbora em cima do fogo, não é? Que morreu foi a víbora. Então, é isso que o texto significa. Então, não é muito correto eu dizer, então beba veneno e tal, como tem umas igrejas nos Estados Unidos que fazem. Um pastor que morreu. E já teve casos de pessoas que morreram. Mais de um. Porque estava com a cobra mais na de mão. um. Por quê? Porque interpretaram a Bíblia erradamente. Exatamente. A questão, você pergunta, pastor Cruvinel, você acredita que esse texto a continuação é inspirada? Acredito, sim. Porque estão em texto, não são todos os manuscritos. Por quê? Naquela época era assim, eu ditava, você copiava. Eu ditava e você escrevia. Os manuais, Você pega aí, você pega o texto de Romanos 8:1, não é, que diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versão atualizada. Versão corrigida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não dá a impressão que é pelas obras? Por quê? Não, mas é porque em um manuscrito, o versículo 4, que está escrito que não anda segundo a carne, mas pelo Espírito, foi copiado no primeiro. Mas isso não muda a questão doutrinária. Essa é que é a questão. Entendeu? Eu não vou dizer, manuscrito, no manuscrito A, B, que é por nome, por letra, não tem tal texto. Mas os estudiosos entenderam que aquele texto faz parte da Bíblia e não modifica nada. O problema é como você trata isso. Então, porque a escrita é complicada, né? Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, ou seja, pegarem serpentes, escorpiões, se beber alguma coisa mortífera não fará mal. Então, a pessoa chega ali, já que nós estamos falando de criar doutrinas em cima de coisas, de bases bíblicas, né? Alguns criam essas doutrinas, como o senhor já viu lá nos Estados Unidos, né? A pessoa pegando em cobra, serpente, não vou morrer, morreu. Então, é aquilo que eu acredito, né? Nós temos
Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos Atos. Você criar doutrinas em cima disso daqui é muito complicado. Nós temos as cartas de Paulo, nós temos os textos joaninos, onde nós temos sim uma doutrina para a igreja. Aqui são textos muito mais descritivos. Mas você está dizendo, pastor, que a Bíblia tem diferença de inspiração? Porque a gente já começou Não, um debate. não, Porque o pessoal não. sensacionista diz que não pode fazer doutrina no livro de Atos, só para dizer que os pentecostais não podem buscar o batismo no Espírito Santo. Ora, o livro de Atos foi Não, colocado... mas Paulo fala, pastor, Paulo fala acerca dos Então, dons. Eu acredito sim, na E doutrina. Paulo fala, inclusive, acerca de sinais Sim. e de milagres. O que o texto de Marcos está dizendo é o seguinte, que os sinais seguirão os que crerem. Mas não estou dizendo que o texto não diz que você deve procurar o flagelo, a morte. Houve uma época na história da igreja que os crentes procuravam martírio, não é? E aqueles que não se submetiam ao martírio depois no século IV com Constantino, aqueles que não passaram por nenhum tipo de perseguição ou que abriram para o paganismo, negaram a Cristo, eram considerados como, depois quando voltavam, eram considerados como párias, como espúrios. Então, a Bíblia ela é totalmente inspirada. Mas, por exemplo, pastor, a gente chegar e falar que as crianças elas devem ser passar pelo processo da circuncisão. Mas é aplicado Então. só se for judeu. Então, exato, porque a gente vê Jesus passou por isso. Você vê, hoje né? em dia tem um monte de gente aí judaizando a igreja, o cara Então, coloca que pata ali, eu pergunto, você se circuncida? Então, mas Jesus, mas se nós olharmos assim no Evangelho, mostra Jesus indo lá no templo, sendo apresentado, todo por esse processo. Nós não criamos uma doutrina em cima disso, nós não levamos lógico os que nossos não. filhos para isso, né? Acho que não. Que a doutrina Será que dá doutrina. tempo de responder uma rapidinha aqui, antes das considerações finais? Tem uma ouvinte aqui, ela está perguntando sobre essas igrejas que falam toda. Agora não tem muito, né? Mas até o ano 2000, Jesus vai voltar no dia tal. Então eles marcam um dia, a data que Jesus vai voltar. Inclusive ministérios se fizeram em cima disso, né? Existem E igrejas mudaram hoje. depois. Existem igrejas E hoje deram um nó. que elas só existem porque elas marcaram uma vinda de Jesus. E aí todo mundo começou a se livrar dos seus bens, das suas posses e fizeram essas igrejas ficarem ricas e elas profetizaram, né? Algumas chegaram até a dizer que Jesus voltou mesmo, mas tá aí fazendo Não voltou na questão check-up, espiritual, não voltou na questão tá- espiritual. porque foram desmascarados que Jesus não voltou. E essa questão, o pastor Luciano, começa pelo senhor aí, e aí, essa vinda de Jesus, essas doutrinas criadas assim, em cima dessas questões de controvérsias bíblicas. Pois é, a gente vê, né? A gente se ouvia muito isso, as pessoas tentando fazer alguns cálculos, e eu já vi cada O uma. senhor já fez cálculo? Já? Não, eu Não? nunca fiz não, mas eu já vi alguns pastores aí fazendo alguns cálculos, usando uma matemática para falar o ano, às vezes não fala o mês, mas fala o ano, então é um equívoco, né? Porque a própria palavra de Deus vai dizer, né, que quando Jesus disse, só o Pai sabe naquela ocasião, ele dizia isso. Então é complicado um pastor, alguém chegar e falar que existe uma data, existe um ano. Em nenhum momento a Bíblia vai mostrar isso. Mas teve um pessoal lá nos Estados Unidos, um tal de William Miller, mas depois ele se arrependeu, né? Ele disse que, baseado em Daniel 8,14, que a volta de Jesus ocorreria entre 1843 a 1844. Está num livro meu aqui, ó. Até, cadê? Tá aqui, ó. Mas já esgotou esse daqui, agora tem que comprar os do pastor Luciano. O meu já esgotou. Mas isso tem no curso. Então, ele, inclusive, começou o movimento adventista, não é? Aí depois não veio, o pessoal se reuniu ao ar livre, ele não veio. Aí disseram que veio num tabernáculo celestial. Aí que tá. Ano 2000 também É tinha muito, né? complicado. O pessoal, tem. Ano 2000. A moçada falou Eu aquela não sei como é que eles não profetizaram aí que a pandemia ia acabar com tudo, né? Que aí é o final de todas as coisas. na verdade... Acho que cansaram de falar que Jesus É verdade, tá voltando. tem um pessoal que até acreditava, por exemplo, que a partir do momento da instituição do... Eu tenho até medo de falar isso, que alguém pega e começa a acreditar. 2033 estão falando aí, porque foi o ano que vai completar 2000 anos da graça, né? Porque a graça vem quando Jesus morre na cruz. Mas aí outros falaram que a partir da instituição da nação de Israel, uma geração. Ia ser agora, já passou. Já passou. Então, o que acontece? Meu irmão, vamos viver
Não vamos viver como se Jesus voltasse amanhã, vamos viver como se Jesus voltasse agora, vamos viver para a glória E de tem, Deus. e tem alguns que nem acreditam na volta de Jesus. Ah, tem um pastor famoso aí, ele é O famoso, Top, é o o Top. Top. Não sou eu não, né? É, não, mas aquilo que ele falou é heresia, irmão. Se você falar um negócio desse, é tudo heresia também. É? Ele diz É. o seguinte, que o arrebatamento é um horizonte Utopia. utópico. Top. Utópico. Mas não é o único, né? Não, é tem o mais uma único. moçada que Tem, fala tem um bocado sim. de coisa aí. Mas quem tem boca fala o que quer, mas o que vale, pessoal, ó, tá aqui a Bíblia Sagrada. Essa Palavra. teologia vem dos Estados Unidos Palavra e tem de Deus. muitos que estão Isso abraçando. daí é ateísmo aberto, é heresia. terrível. Aí não dá, né? Bom, vamos lá. Eu quero dar 10 minutos aqui para os nossos convidados, para as considerações finais. Vocês podem passar aí o que vocês acham sobre o tema, os cursos que vocês estão aí fazendo, tá? E também os ministérios de vocês. Quero começar, pastor Luciano. Pastor Cruvinel, Vai, Luciano. Começa aí, pastor Luciano. São 5 minutos pro senhor. vamos 5 lá. minutos. Bom, bispo, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito bom sempre estar aqui com o bispo, sempre estar com o pastor Cruvinel, sempre aprendo também. E acerca do tema, né? A grande verdade é que existem alguns textos da Bíblia que eles são complexos. A Bíblia não é um livro tão simples para você entender. Existem alguns textos que, de fato, pode despertar a tua dúvida, uma questão, colocar no teu coração aí algum tipo de questionamento. Mas vale lembrar que quando você ora, quando você busca a orientação do Espírito Santo de Deus, quando você busca o teu pastor, o teu líder, alguém com mais experiência, você certamente vai poder esclarecer as tuas dúvidas. Um programa como esse de hoje, tenho certeza que muitas pessoas tinham essas dúvidas que nós falamos aqui, citamos em algum momento, e certamente você ouvindo teve aí a sua mente um pouco mais aberta, né? É para isso que serve a conversa, é para isso que serve o diálogo, é para isso que serve esse debate de ideias aqui, para justamente te ajudar a pensar acerca de questões que são aparentes contradições, só que na verdade não. Como o próprio pastor Cruvinel colocou, existe uma harmonia. Quando você lê de Gênesis até Apocalipse, você encontra toda uma harmonia dentro dos textos bíblicos, e quando você começa a ler com carinho, com cuidado, com a orientação do Espírito Santo, você vai ver que em nenhum momento a Bíblia vai se contradizer. Você vai encontrar uma revelação progressiva acerca de Deus, Deus se revelando, Deus se mostrando, se deixando conhecer, olha que bonito, se deixando conhecer pelas páginas das Escrituras Sagradas. Então você lê Jó, você vê uma revelação acerca de Deus. Você lê Jonas, você não lê a história de Jonas, você lê uma revelação acerca de Deus na perspectiva da história de Jonas. Então vale a pena você ler, você estudar, você buscar o conhecimento. A Bíblia é um livro que você deve buscar, conhecer, ler, porque nós estamos vivendo numa época onde muitas pessoas são enganadas, são levadas, são influenciadas ao erro por justamente não conhecerem a fundo a palavra de Deus, as Escrituras. Tá bom? Então esse aí é a minha fala final. Quero agradecer, bispo, eu não sei quantos minutos eu tenho ainda. Tem 2 minutos. Tenho 2 minutos ainda, mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Hoje eu trouxe aqui para o bispo um presente, eu trouxe um livro, As 4 Orações no livro de Jonas. Na verdade eu tenho 7 livros publicados, esse aqui é um dos livros, né, que eu falo sobre uma teologia existente dentro do livro de Jonas. Até esse momento na história se acreditava que Deus, ele era um Deus exclusivista, um Deus restrito a Israel, só que a gente lê as páginas de Jonas e a gente percebe que Deus, ele tem um propósito de salvação para toda a humanidade. E o Senhor alcançou aquele povo pecador de Nínive, ouviu a oração daquele povo, ouviu a oração dos marinheiros. Então é um livro bem legal. Para você falar comigo acerca dos meus livros, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, o bispo falou dos meus trabalhos com dependentes químicos, moradores de rua. Se você precisa de ajuda nesta área, entre em contato comigo. Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube. Se você colocar aí Luciano Escala, se você pesquisar Luciano Escala, você me acha facilmente, você vai me adicionar nas suas redes sociais e vai ser um prazer a gente manter contato. E aquilo que eu puder te ajudar, você pode contar comigo, tá bom? Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube, coloca aí Luciano Escala, lembrando que Escala ESCALA. Bispo, parabéns mais uma vez, obrigado Eu que agradeço. pelo espaço. Agora Pastor estamos Cruvinel. internacionalizando, né, o nosso programa. Tá Pelo chique, menos né? nacionalizando estamos, né? Nacionalizando, legal. Muito bom estar aqui, é uma honra. Deus abençoe toda a equipe da rádio. Valeu, Cruvinel. Obrigado, bispo. Deus abençoe. Eu que agradeço a sua presença, volte sempre na programação. Pastor Roberto Cruvinel, as suas considerações finais, 5 minutos para o senhor também, vamos lá.
Maravilha, meus queridos irmãos. Palavra de Deus. Certo pregador disse o seguinte: abram o livro e não me perguntem que livro. Só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras. Isso aí é uma palavra que eu ouvi do pastor Gesiel Gomes, um grande pregador pentecostal. A palavra de Deus tem que ser corretamente interpretada. Existem muitas vozes nesse mundo, mas é importante ouvir a voz do Espírito Santo e entender a palavra de Deus, conhecer, saber como você pode interpretar a palavra. O que é um texto, um paralelismo real, paralelismo verbal, o que é um contexto imediato, o que é um contexto remoto, as figuras de linguagem. Por exemplo, a Bíblia diz assim: deixe aos mortos enterrar os seus mortos. O primeiro morto que é literal, é simbólico, é figurado, não é? Então existe muitos, por exemplo, Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Será que Jesus está ensinando antropofagia? Quando ele diz que este é meu corpo que é partido por vós, um sacerdote tem poder mesmo de transformar um pão num elemento divino? Será que tem? É óbvio que não. Então nós temos que entender a palavra de Deus, entender. E para isso nós nos propomos nesses 20 e tantos anos a ensinar, Bispo Emerson, a palavra do Senhor. Eu sou diretor de um seminário teológico, já dei aula em várias faculdades. Hoje eu tenho alunos na Bélgica, na Espanha, Portugal, Inglaterra, vários estados do território nacional, várias cidades de São Paulo, que são meus alunos, que estudam comigo. Eu tenho lá um grupo de WhatsApp só para os meus alunos. Se você tiver interesse de investir no teu ministério, estudar de forma séria, curso livre, eu tenho curso básico, 24 matérias, médio, 36 matérias, avançado, 47 matérias, mais uma monografia por mim, dirigida na área da hermenêutica. Se você tem interesse de investir, chegou a sua vez, você pode estudar comigo. Eu quero que você anote meu WhatsApp aqui. Meu WhatsApp não é para responder perguntas, é para convites e informações do nosso seminário. Você me manda uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou mandar informações como é que você pode estudar em qualquer lugar, recebendo o material todo apostilado. Funciona como se fosse um professor particular. Vou te colocar num grupo de WhatsApp dos meus alunos e as dúvidas você tira diretamente comigo. Se você quiser estudar teologia, quiser informações, não é? Anota, me manda uma mensagem agora no WhatsApp. Vamos ver como é que está a nossa audiência. Me manda uma mensagem agora. 11 967 66 5787. 11 9 6766 5787. Vou repetir devagar. 11 967 66 5787. E você vai poder estudar comigo no conforto do seu lar, tá? Eu vou te mandar todas as nossas todo o material. Não é como se você tivesse um professor particular. Ao final, após a aprovação, recebe certificado de histórico escolar. Quero te convidar também a se inscrever no meu canal do YouTube, porque tem muitos programas participando, lives que eu faço. Então, se inscreve lá, Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel. No Instagram também, Pastor Roberto Cruvinel. Me segue no Instagram. Quero ver se pelo menos umas 30 pessoas me seguem agora. Pessoal de Florianópolis, Curitiba. E também no TikTok. Agora eu estou no TikTok respondendo perguntas, tá? Então procura aí nas redes sociais, se inscreve no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Quer estudar teologia comigo? Me manda uma mensagem no WhatsApp agora, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Meu amigo Bispo Emerson, muito obrigado. Já sei que sexta-feira vai ser um programa fantástico aqui. Está aí, com certeza. Já estou sabendo. Muito obrigado, pastor Luciano Scala, vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Um beijo no coração. Obrigado. Eu que agradeço. Entre lá em contato, você quer fazer um curso de teologia aí, fantástico aí com o pastor Roberto Cruvinel. Dá desconto aí, pessoal. Vai, pastor? Dou desconto. Se ligar hoje. Se ligar hoje. Vou fazer o seguinte. Mandar uma mensagem hoje, senhor. O curso médio, 36 matérias, custa R$ 1.200. Na promoção, R$ 950. Se ligar hoje, vai pagar R$ 850. Divide em 3 sem juros. Tá vendo? Ó, aproveite a oportunidade. Mais de 10% de desconto se você ligar agora, hoje. Tem que falar que é daqui, ouviu aqui. Tá certo. Ó, 11 96 766
5787. Te dou Tá? desconto em qualquer um dos cursos, só para dizer que foi aqui. Tá bom, tá certo aí, ó. 11 96 766 Ó. 5787. Aí, o telefone do pastor Cruvinel, você pode tirar dúvidas, inclusive. Mas antes de fechar, eu queria saber os valores, os preços, vai ser passado tudo aí para você, tá bom? Aproveite que você vai aprender muito sobre a Bíblia. Se eu chamo o pastor Roberto Cruvinel aqui, pastor Luciano, é porque eu sei que eles realmente entendem da palavra de Deus, né? Que aqui, para estar nesse programa aqui, você precisa realmente compreender sobre o Evangelho. Então, você quer aprender, entre em contato.